Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e estou vindo aqui com mais um episódio da série Compra ou Não Compra, gente, um vídeo que fazia muito tempo que eu não gravava. Em primeiro lugar, vocês devem estar notando aqui a ausência da minha excelentíssima esposa, a Bruna, que geralmente faz esse quadro comigo, mas o que aconteceu é que é o seguinte, esse quadro eu faço com jogos que eu jogo que não estão na minha coleção, sabe? Em geral, são jogos que eu jogo emprestado da Mosaico, mas podem ser jogos que eu jogo assim, em eventos ou com amigos, esse tipo de coisa. Acabou que não tinha muitos jogos na lista, gente, porque os últimos meses foram um pouquinho conturbados. Eu joguei alguns jogos que eu fui emprestado pela Mosaico, não joguei tantos jogos assim com outros amigos. Então acabou que eu tenho hoje aqui para falar 5 jogos, né? E desses 5 jogos a Bruna só tinha jogado um. Então não fazia muito sentido trazer ela para esse vídeo para falar de um jogo e depois não falar dos outros 4. Então hoje eu vou focar, na minha opinião, somente, puramente e exclusivamente, mas a ideia é inclusive pensando assim, se eu quero comprar esse jogo até para jogar ele com a Bruna por achar que é um jogo que ela vai gostar, você entende? Por eu ter gostado, e aí achar que ela vai gostar também. Então vamos lá. O primeiro jogo aqui que eu vou falar é o Êxodo. E geralmente eu faço esse vídeo, eu primeiro falo o nome do jogo, faço aqui o voto, se eu compro, se eu não compro, e depois eu explico um pouquinho o jogo e explico um pouquinho o meu voto, tá bom? Nos vídeos anteriores, eu sempre fazia isso usando o polegar para cima e para baixo. Mas eu recebi um comentário de um seguidor, de um inscrito, né, daqui do canal, que ele fez um comentário, uma crítica, que eu achei uma crítica positiva, onde ele falou que não gostava muito desse negócio de polegar para baixo, principalmente, por achar que é uma coisa muito pejorativa, muito negativa ali pro jogo. E eu aceitei a crítica, gente. Não vou mais usar o polegar para cima e para baixo. Vou usar aqui a minha incrível customizada plaquinha de compra e não compro, tá bom, gente? Então eu simplesmente vou levantar a plaquinha e aí eu anuncio se eu compro ou não compro o jogo, e aí vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá bom? O primeiro aqui da lista de hoje é o Êxodo. Então, antes de mais nada, vou fazer a contagem regressiva aqui e mostrar a minha super plaquinha. 3, 2, 1 e... Compra, gente, compro. O Êxodo é um jogo que eu sigo querendo comprar depois de ter jogado ele. Não joguei muitas vezes, confesso pra vocês. Inclusive, já até pedi emprestado de novo pra Mosaico, porque eu quero jogar umas coisinhas diferentes pra testar antes de comprar. Mas ele é um jogo que realmente me deu muita vontade de comprar. É um jogo do Vladimir Sushi, que é um autor que, em teoria, eu já gosto bastante, mas eu tava meio cabreiro e meio receoso, porque eu tinha ficado meio decepcionado com o último jogo dele que eu tinha jogado, que era o Messina, que eu não gostei. Então eu fui um pouquinho mais receoso aqui pro Êxodo, mas o Êxodo me surpreendeu, assim, sabe? As mecânicas do jogo, essa questão de você transportar ali as coisas do mundo velho pro mundo novo, mas você tem que fazer tudo isso em 4 rodadas. E essas rodadas elas vão variando as coisas da rodada. Então à medida que as rodadas vão passando, as coisas no novo mundo vão ficando mais interessantes do que no velho mundo. O velho mundo ele está acabando, ele está minguando, sabe? Os satélites migraram em direção ao novo mundo. Então as coisas que você faz estão migrando para lá e você tem que levar suas coisas, sua população, suas indústrias, seus estádios de futebol para o novo mundo também, porque o velho mundo está minguando. Então é uma temática super interessante que ficou muito bem embutida, incorporada no jogo. Você joga entendendo, pensando e seguindo ali a ideia da temática do jogo, com as naves que você vai levar, com a questão do satélite, né, das ações acessórias ali do satélite. Então assim, é um jogo que casa muito bem com o estilo de jogo que eu gosto, de um autor que eu gosto. Eu fiquei feliz demais de ter gostado desse jogo, porque todo jogo do Vladimir Sushi eu quero no mínimo testar, sabe? E a minha expectativa por ser um autor que eu gosto é que eu vá gostando dos jogos dele. Então eu ter gostado do Êxodo foi uma coisa que me deixou muito satisfeito, muito feliz, porque é um jogo que eu queria bastante gostar. Então é um jogo que eu vou comprar e incluir na coleção. O próximo da lista é o Vale dos Moinhos. E vou botar aqui antes de falar alguma coisa, gente. Então, 3, 2, 1... Não compra, gente. Não compra. Não é pra vocês não comprarem, mas eu não quero comprar ele. Porque é o seguinte, o Vale dos Moinhos é um bom jogo, tá? Ele não é um jogo ruim. Mas ele é um jogo que não me agradou tanto a ponto de eu sentir necessidade de ter ele na coleção, sabe? Eu achei ele um pouquinho mais do mesmo e principalmente achei que de 2 ele não brilhou, assim, sabe? De 2 tiveram umas mecânicas que não funcionaram no jogo. A mecânica ali da engrenagem que você move para as ações,
mas vai determinar o quanto de água vai ter na represa. Aquilo ali simplesmente não funcionou. Jogando de 2, a gente não usou. A gente simplesmente queria fazer todas as ações da engrenagem, o que é mais óbvio. Você está jogando de 2, você tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso a tudo, não tem por que você desperdiçar uma ação, sabe? Então, ficou um pouquinho miado nesse sentido. E os moinhos ali, os espaços de moinho que você vai construindo, eles acabaram ficando cada um do seu lado também, exatamente pelo mesmo motivo. Tem muito espaço sobrando, e de 2 não faz sentido você entrar numa competição ali para você às vezes prejudicar um ao outro, não tirar o melhor benefício só para você ficar ali competindo. Então, isso deixou o jogo meio morno para duas pessoas, sabe? Apesar de ser um jogo do Dani Garcia, que é um autor que eu tendo a gostar, porque eu gosto muito do Barcelona, por exemplo, apesar de ser um jogo que tem um visual muito bonito, um aspecto muito bonito, não é um jogo que eu senti vontade de incluir na coleção, principalmente por ter achado que o modo de 2 dele não funcionou tão legal. E como eu jogo mais quase que exclusivamente de 2, não ia fazer muito sentido ter ele na coleção. Esse é o único jogo dessa lista que eu joguei com a Bruna, tá? Só pra dizer. E assim, eu não sei qual seria o voto dela especificamente. Ela gostou do jogo, a gente jogou ele mais de um dia, mas ela também não ficou encantada, então talvez seria mais ou menos nessa mesma linha. Às vezes, se eu estivesse jogando com mais pessoas, 4, o jogo teria brilhado melhor e eu teria interesse de ter ele na coleção. Mas para jogar de 2, realmente, eu não faço questão. O próximo aqui da lista é o Minus, um jogo que foi lançado até recente, foi lançado em dezembro agora, e eu consegui jogar ele rápido, assim, a Mosaic me emprestou antes do lançamento, então foi um jogo que eu joguei bem rápido. Mas o meu voto para ele é o seguinte: 3, 2, 1... Não compra também, gente. Não compro eu, tá? Eu vou mudar essa frase para não parecer que eu tô falando para vocês não comprarem. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando que eu compro ou não compro para mim. O que eu acho da minha coleção e se esse jogo ele encaixa ou não, tá? Então não compra eu não quero ou não tenho interesse ou vontade de comprar esse jogo no momento. O Minus, ele é um jogo que ele é um pouquinho desafiador. Você fica entretido nele porque ele é um jogo que tem uma estratégia legal. Ele é um jogo que você consegue pegar as regras relativamente rápido, apesar de parecer complexo, e que ele tem uma mecânica diferente que eu achei muito curiosa, que é a mecânica ali da escolha dos dados. Porque esse é um jogo que você vai draftar dados e usar esse draft de dados para escolher uma ação. Só que o dado que você escolhe, como você usa ele tem múltiplos fatores, e múltiplos usos, assim, sabe? Você pode usar ele para poder subir em alguma das trilhas de cor que você tem. Você pode usar o valor do dado para determinar a força da ação que você vai fazer. Se é uma ação mais forte, se é uma ação mais fraca. E além de tudo, o valor do dado determina a ordem das ações que você faz efetivamente. Então ele é um jogo que tem muito... ele tem um aspecto muito estratégico na escolha inicial do começo da rodada, do dado que você escolheu e da posição que você escolheu colocar ele. Porque isso aí afeta o resto da sua rodada. E aí isso faz com que o jogo ele seja bem pensativo, assim, você raciocina bastante o que você quer fazer e tal. Só que assim, o que acabou me fazendo não querer comprar o jogo apesar de tudo, eu senti completa ausência de temática ali no jogo. E não necessariamente isso é um motivo que me faz não querer um jogo. Tem vários jogos que eu jogo que não tem temática. Mas nesse do Minus, particularmente, ele acabou fazendo falta. Pareceu que eu estava fazendo um monte de mecânica uma atrás da outra, mas sem entender o objetivo, sem entender o que eu estava fazendo ali, sabe? Parecia, igual eu falei, um jogo mecânico, sabe? Eu vou pôr aqui porque eu ponho aqui, porque eu tenho ponto aqui, porque eu ganho essa maioria aqui, mas... sem essa parte do link temático, eu acho que ele ficou meio um pouquinho sem alma, assim. E aí não me interessou tanto, sabe? Eu iria colocar na coleção, mas eu dificilmente ia pegar ele para jogar, porque essa falta dessa conexão me faria não ter tanto interesse assim. E que eu já falei, é curioso, porque tem um jogo que eu amo, que é o Paladinos do Reino Ocidental, que ele é muito parecido. Ele é um jogo muito mecânico e a temática super descolada e super desconectada. Mas o Paladinos é um jogo que me atrai melhor, talvez pela simplicidade ali dos três atributos que você fica trabalhando, da relação daqueles atributos com as ações que você quer fazer, tanto de critério de entrada quanto de ganho que você tem na saída. Então essa questão ali do Paladinos me atrai um pouquinho mais. E no menos, acho que faltou algum gancho que me deixasse mais preso a ele, fora ali da questão simplesmente puramente da mecânica, assim. É um ótimo jogo, eu gostei das partidas que eu joguei, me deixou entretido, mas é um jogo que eu não sinto, por exemplo, vontade de jogar de novo nesse momento, então não faz sentido eu querer comprar ele, né?
O próximo aqui é o Sabika, que é um jogo que também foi emprestado. E esse aqui eu já vou botar de uma vez, um 3, 2, 1. Compra, gente. Esse aqui eu compro muito. Esse aqui é muito legal, o Sabika, e ele foi muito surpreendente pra mim. Porque quando eu joguei o Sabika, ele foi meio difícil de colocar na mesa, ficou meio empacado, eu achei a iconografia ruim, sabe? Eu achei as regras um pouquinho longas de entender, e eu achei que ele não ia dar certo. Eu achei que ia ser um jogo flopado, sabe? Mas, depois que a partida começou, ele cresceu, assim, sabe? As coisas se conectaram, as ações fluíram muito bem, e eu consegui jogar ele de uma maneira, assim, muito prazerosa, assim, sabe? Me deu um retorno muito legal, o que eu podia fazer ali no Sabika de opções, assim. O jogo, ele te dá vários caminhos, então você pode pelo caminho ali... Ele tem um rondel com 3 discos, assim, e cada disco faz ações diferentes. Então você pode investir em fazer construções, porque essas construções têm um retorno para você ali de coisas, mas de pontuação também. Você pode investir em fazer negociação marítima, então você envia seus barcos para cidades, vende produtos, faz parcerias com as cidades, isso também te dá bastante ponto. Você pode investir, por exemplo, em buscar objetivos através da construção de poemas, que é como o jogo se refere a pontuações de final de jogo, e você pode construir esses poemas que vão te dar um caminho, vão te orientar no que você tem que buscar para poder pontuar. Então o jogo, ele fica expandido, ele fica aberto e ele te dá essas opções para você poder escolher o que você quer fazer. Eu adoro o jogo que faz isso, porque cada partida vai fluir de uma maneira diferente. Cada partida eu vou querer fazer coisas diferentes. E aí isso fez com que o Sabika subisse muito rápido no meu conceito, expandisse muito rápido, apesar de um começo difícil, e com certeza é um jogo que eu compraria e incluiria na minha coleção. E por último eu vou colocar aqui um jogo que não é emprestado nem nada, mas eu joguei quando eu estava com uns amigos no encontro, faz um tempinho, foi mais ou menos no meio do ano passado, mas é o Tsuru. E o Tsuru, eu vou botar antes de mais nada, vou falar aqui, não compro, gente, não senti vontade de comprar o Tsuru, apesar de ter achado ele super divertido e bem caótico, assim. O Tsuru é um jogo onde você tem uma pedrinha que está andando por um caminho. E nesse jogo, todo mundo vai comprando cartas que tem outros caminhos e vai encaixando nos caminhos, e sempre que você encaixa, todas as pedrinhas que estão ali vão caminhar até a borda da próxima carta. Só que a ideia do jogo é você quer ser o último a sobreviver e você não quer ter colisão com ninguém. Você só não quer cair para fora do tabuleiro e você não quer ter colisão com ninguém. E aí você fica tentando construir caminhos que façam com que você escape dessas coisas e sobreviva até o final. Ele é divertido, ele é engraçado. Quando eu joguei com o pessoal, a gente jogou várias partidas porque ele estava divertido de jogar. Mas é um jogo completamente aleatório, assim, na minha opinião. Super randômico, super de sorte. Você tem muito pouco controle do que você está fazendo, apesar de achar que tem, mas você está só botando um monte de carta ali, mandando para alguns caminhos diferentes. Não tem muita estratégia associada, não. É um jogo mais de zoeira. Então, assim, foi divertido naquele episódio, mas eu não sinto vontade de ter ele na minha coleção porque eu não iria ter interesse em pegar ele para mostrar para outras pessoas, sabe? Ia ficar aí no cantinho, não ia ser muito jogado, então acho que não vale a pena comprar para mim também não o Tsuru, tá bom? Então é isso, dos 5 jogos que eu listei hoje, 2 que com certeza absoluta eu compro porque são muito bons, os outros 3 não tive interesse em comprar porque não se encaixariam muito agora na minha coleção, mas eu recomendo que vocês experimentem todos os 5 jogos que eu falei aqui, porque pode ser que você se interesse, pode ser que seja o seu estilo, pode ser que seja o jogo que você goste, não se vá pelas minhas palavras, mas óbvio, usa de base para você ter uma referência de como é o jogo e o que ele faz, mas tente no máximo, na medida do possível, jogar os jogos para decidir se você quer ou não eles, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.